É que eu acho que o senhor continua sem gravar a aula. Não sei, agora tem que gravar. Estou botando para gravar agora aqui. Agora está gravando. Beleza. Agora está gravando. Então, homicídio, né, como eu estava dizendo para vocês, crime contra a vida, né? Vida aqui, vida extrauterina, né? Uma vez que a vida Continua agarrando a aula também. Oi? Tá bem. Professor, tá picotando bastante a Tá sua aula. picotando? Então, peraí. A sua fala tá A picotando fala, né? muito. Eu vou ver se então, eu vou sair da Fibernet e vou entrar na Oi para ver se melhora, gente. Só que o sinal da Oi ainda tá pior, hein? Deixa eu ver aqui. Pessoal, tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Ouvindo Tô sim, sim. professor. Melhorou? Agora sim, professor. Melhorou? Sim. Melhorou Se muito. cortar de novo aí, a gente dá um Opa, alô. isso, avisa, beleza. Eu troquei agora de Fibernet para Oi. Então agora tá gravando ali, sinalzinho vermelho, né? Então nós estávamos falando aqui do crime de homicídio, né? O sujeito passivo, qualquer pessoa, obviamente pessoa que já tenha nascido, né? Porque a eliminação da vida intrauterina é o aborto. Esse crime se consuma com a morte. Que morte? Morte encefálica, cessação da atividade cerebral. Né? É isso que nós chamamos de morte, é a cessação da atividade cerebral. Esse crime vai se consumar nesse momento. Tá? O artigo 121 nos traz a modalidade mais básica do homicídio. Você vê que a redação é muito simples, né? Ó, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Aqui não diz matar alguém por motivo fútil, por motivo torpe, não é? Não é nada disso. Aqui é matar alguém. Então, veja bem, a pena 6 a 20 anos. Mas vocês vão ver que no parágrafo 2º, você tem o homicídio qualificado, que a pena vai ser de reclusão de 12 a 30 anos. E você vai ver que no parágrafo 1º, você tem um homicídio privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena. Como eu vou saber se eu estou diante de um homicídio simples, qualificado ou privilegiado? É muito simples. O homicídio simples, você sabe por um critério de eliminação. Se não for qualificado, não for privilegiado, será simples. Tá? Porque simples é a unidade mais básica, é o tipo mais básico mesmo do crime, né? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber quando um homicídio é qualificado, quando um homicídio é privilegiado, né? Sabendo essas duas questões, consequentemente, você saberá se está diante de um homicídio simples. Tá? Então, o critério é um critério de eliminação. Se não for qualificado ou privilegiado, será simples. Então, a gente começa logo aqui, olha, pelo estudo do homicídio privilegiado. Tem esse nome privilegiado porque a lei traz uma causa de diminuição de pena. Essa causa de diminuição de pena, né, reduz a pena de 1/6 a 1/3. O parágrafo 1º vem trazendo 3 hipóteses aqui de causa de diminuição de pena. Então, vai lá. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, o que é o relevante valor social? Valor social é aquele valor extrínseco, né? Ou seja, alguns aspectos sociais que levam uma pessoa a praticar um crime de homicídio. Não é? Vamos imaginar que numa situação onde uma sociedade, né, com uma certa coletividade, é dominada por traficantes, não é? E esse traficante impõe um terror naquela coletividade a ponto das pessoas não aguentarem mais conviver daquele jeito, o sujeito pega uma arma e mata esse traficante. Não é? Então, veja, ele podia fazer isso? Não, não podia. Mas existia um relevante valor social,
porque a sociedade tinha medo daquele sujeito, porque ele era mau, ele impunha um terror. É uma forma de se falar em relevante valor social. A outra é o relevante valor moral. Relevante valor moral já é um valor que intrínseco. Valor intrínseco. Ou seja, algum sentimento moral, né? Alguma dor moral que faz com que alguém acabe matando outra pessoa. Então, imagina o pai, por exemplo, que mata o agente que estuprou a filha dele. Tá? Então, o cara estuprou a filha dele, ele foi lá e matou. Tá? Então, é um exemplo. O exemplo mais comum é esse que está aqui no quadro. Ó. É a eutanásia. Né? A eutanásia, morte sem dor, morte piedosa, né? Morte sem sofrimento. Né? Então, a pessoa vendo lá o parente, lá o ente querido dele, né? Em fase terminal, lá pedindo para morrer porque não aguenta mais que o sofrimento, ele vai lá e pratica a eutanásia, né? Desliga os aparelhos, por exemplo, lá, né? Então, nesse caso, é óbvio que você tem que dar um tratamento mais brando, a reprovação do crime é muito menor. Você não pode comparar esse homicídio àquele que mata o outro, não é, por causa de uma discussão de futebol no botequim. Não é? Então, é essa a questão, certo? Depois, nós temos o domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Cuidado, porque as palavras aqui, elas não estão jogadas. Elas têm uma importância, porque aqui fala domínio, não é influência. O domínio é aquele sentimento arrebatador que tira da pessoa o autocontrole. Violenta emoção não é qualquer emoção, é aquela emoção que violenta, né? Logo em seguida, ou seja, relação de imediatidade, logo em seguida, né? Relação de imediatidade. Não é aquela situação do sujeito ali que fica dominado por uma violenta emoção, mas vai para casa, descansa, esquece da vida, depois volta com ânimo refletido e pratica o crime. Não. Domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Então, não é qualquer provocação, é uma provocação injusta da vítima. Né? Então, se a vítima fala assim, eu vou processar você, isso é uma injusta provocação? Não, não é. Não, não é. Né? Agora, imagina o cara sabe que o apelido dele é e ele fica lá, né? Falando, chamando o apelido do sujeito, né? O apelido do cara é Cabeção. Ele começa, ei, Cabeção, fala, Cabeção. E uma hora o cara fica maluco, pega um paralelepípedo e toca na cabeça do outro. Né? Então, aqui é domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Tá? E aí vem o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esse pode eu botei em vermelhinho, por quê? Porque, na verdade, não é o juiz que decide. O juiz não decide isso, porque os crimes contra a vida são julgados perante o tribunal do júri. Então, se o tribunal do júri entender que o crime foi praticado numa dessas circunstâncias aí, o juiz não tem uma faculdade. O juiz tem que aplicar essa causa de omissão. A única coisa que ele vai poder trabalhar é essa redução de 1/6 a 1/3. Tá bom? Posso? Tá me ouvindo? Vamos lá. Ricardo? Oi, tô ouvindo? Ricardo? Sim, oi. Deixa eu tirar uma dúvida a respeito disso. Uhum. Tira uma dúvida para mim a respeito disso. Peguei uma reportagem de um homem que matou o cara que tinha matado o filho. Foi no momento, né, o que aconteceu, então entra como crime privilegiado. Sim. No caso, ele foi, se entregou, e quando ele se entregou, o delegado pegou e, ao invés de decretar uma prisão provisória, né, ele deixou esse pai responder em liberdade. Sim. Isso daí tem a ver com a questão de tirar 1/6 da pena dele, porque eu não consigo entender. Não, Se ele cometeu o crime, uma foi coisa lá, é se entregou, processo penal, o outra delegado coisa é não penal. vai para casa? A prisão do delegado, o delegado não decreta a prisão. O delegado, ele só pode prender em flagrante delito.
Como o sujeito se apresentou, então o delegado não podia prendê-lo, porque não foi flagrante delito, entendeu? Então, o delegado ele simplesmente lavrou o auto, fez o inquérito, né, vai montar o inquérito e vai encaminhar para o Ministério Público. O delegado ele não decreta a prisão. Quem decreta a prisão é o juiz. Se o juiz achar que é necessária a prisão dele, então no caso... expede o mandado de prisão e manda prender. Tá bom? Então, no caso, foi isso, porque foi decretada a prisão provisória e foi relaxada. Sim, aí o juiz... Acho que foi mais ou menos isso. O juiz ele pode decretar a prisão, e aí o cara entra lá com habeas corpus, e o habeas corpus o juiz vai, o tribunal vai, pode relaxar a prisão ou conceder liberdade provisória. Tá? Mas esse tema de prisão, isso é processo penal, não tem nada a ver com penal. Tá bom? Beleza. Aí agora nós temos aqui no parágrafo 2º, se você abre lá o Código Penal, você tem as hipóteses de homicídio qualificado. E o homicídio qualificado, a pena é, olha, 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Então a qualificadora faz com que o crime seja, a pena seja muito maior. Vocês vão ver que nessas hipóteses aqui do parágrafo 2º, existe um desvalor maior da conduta ou um desvalor maior do resultado que faz com que o legislador tenha combinado uma pena mais gravosa. Então vamos ao primeiro homicídio qualificado. Aí, olha, você se lembra dessas duas carinhas aí? Quem se Claro, lembra? professor. Claro que lembramos. Consegue esquecer essas duas carinhas aí, né? Olha, professor, Oi. Desculpa te interromper, mas o qualificado, então, é quando há agravo e o privilegiado é quando há... Não é agravo. A pena é maior. A pena é de 12 a 30 anos no qualificado. E o privilegiado é causa de diminuição de pena. Ou seja, qualificado, você vê lá na primeira fase que você já sai com a pena base de 12 a 30. Já o agravante, né, são aquelas lá do artigo 62, né, 61, que a gente usa na segunda fase, tá bom? Só uma questão de terminologia. Então, e ambos podem ter agravo e atenuante? Sim, quando você vai calcular a pena, se você abrir lá o 61, 62, 64, 65, né, você vai ver se tiver alguma daquelas atenuantes lá, você atenua ou agrava a pena. Né? Nós vimos isso lá no semestre passado. Né? Então vamos lá. Homicídio qualificado, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, primeira modalidade aqui é o chamado homicídio mercenário, né? É o sicário. Quem é o sicário? O sicário é aquele que sicário é aquele que recebe dinheiro para matar, né? Então a pessoa que recebe dinheiro para matar alguém, ele não tem valor nenhum à vida dele, a vida nem dele, nem de ninguém. Não é? Então, assim, ele mata por matar. Não é? Então, tem essa questão. A pena para ele é maior. E depois vem, ou por outro motivo torpe. O que seria motivo torpe? Olha, existem duas explicações para o que é motivo torpe, né? Torpe, de torpeza, né? Repugnância, né? A primeira explicação é motivo ligado a dinheiro. Então, por exemplo, essa moça aí, né? Essa mocinha com essa carinha de andinho aí, né? Juntou com o namoradinho, com o cunhado, mataram os pais dela, né? Para ficar lá com a herança e tudo, e ter uma vidinha boa lá, com o namoradinho, né, e tal. Né? Motivo torpe. Agora, tem também aquela explicação de torpeza como uma depravação de espírito, né?
uma depravação de espírito. O cara mata ou por prazer, ou por, sei lá, não é? Ou então um sujeito, por exemplo, que ele mata prostitutas. Por quê? Porque ele não gosta de prostitutas, né? Um serial killer, por exemplo, que mata sem motivo, tem o prazer de matar e ver a polícia investigando aquilo, né? O caso do Bruno, vocês acham que é uma torpeza de depravação de espírito ou uma torpeza ligado à questão de dinheiro, né? Questão venal de dinheiro? Ou as duas? As duas. Eu também acho que são as duas. Primeiro que ele não queria dar uma pensão de 50 mil para a mãe do filho dele, não é? Por quê? Porque a menina fazia filme pornô, não é? Interessante, porque na hora que ele teve relação sexual com ela, isso parece que não foi um problema, não é? Isso não foi um problema para ele. Mas na hora de assumir um filho com ela, aí ele tem esse problema, né? Então, você primeiro tem não só a questão do dinheiro, mas também uma questão de depravação moral, não é? Uma depravação de espírito mesmo, de alma, não é? Matou a mãe de uma criança que não tinha culpa de nada, né? Uma criança que agora não vai ter o pai, porque o pai é o assassino da mãe, e também não vai ter a mãe porque o pai matou a mãe. Então essa criança vai ser criada pelos avós, que Deus abençoe a criação, mas ele tirou dela, né? Tirou dessa criança, eu diria que muita coisa, né? Então assim, é um monstro, né? É um monstro, não há outra palavra para dissecar essa criatura. Então, enfim, você tem aqui uma imagem do que pode ser um motivo torpe, né? Agora, esse aqui vai dar o que falar, hein? Homicídio qualificado por motivo fútil. O que é motivo fútil? Motivo fútil é aquele que aquele que é banal, né? Imagina uma discussão de trânsito só porque o outro não deu certo, vai lá e mata o outro, né? Ou então uma discussão de futebol no botequim, né? O Flamengo vai ser campeão e o Vasco vai ser rebaixado. Quá, 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 respeita o Vasco, quá, 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 vai ser rebaixado 4 vezes. Quá, 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 e o cara vai dar um tiro na cabeça do outro com a discussão de futebol. Um homicídio desse é mais que fútil, né? Agora, vamos lá. Aqui vem uma pergunta para vocês, ó. O ciúme pode ser considerado motivo fútil? O que vocês acham? Você mesmo coloca aí como depende. No caso, pode ser violenta emoção também. Pode tudo. Não existe uma régua matemática no direito penal. Direito penal não é ciência exata. Eu vi um caso uma vez que a menina matou o namorado porque o namorado olhou para outra mulher. Ele olhou, né? E eu perguntei para ela, como é que você matou? Eu estava com uma garrafa de Coca-Cola, eu quebrei o gargalho, rasguei o pescoço dele. Falei, legal. Interessante, né? Então, assim, você vê que nessa hora você pode achar que foi fútil? Até pode. Agora, vamos mudar um pouco. Vamos imaginar o sujeito sabe que a mulher é ciumenta, né? E provoca, né? Chega lá numa festa com a namorada, sabe que a namorada é ciumenta, larga ela no canto e vai dar aquele abraço na ex dele, né? Oi, como é que você tá, querida? Que saudade de você, saudade daqueles velhos tempos. Pô, tá pedindo pra morrer, cara. Não é? Também vale pro homem, né? A mulher sabe que o cara é ciumento, a mulher vai e provoca o sujeito, né? Então, assim, nesse caso, você pode sair rapidamente dessa qualificadora e ir lá para uma privilegiadora aqui, ó. Domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Olha que legal. Não é? Então, assim,
Depende do caso concreto. É o caso concreto que vai dizer para vocês. E quem decide? O júri. No tribunal do júri, o júri é quem decide. Tá bom? Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Aqui, queridos, eu botei em negrito para vocês, vou até botar em vermelhinho. Insidioso ou cruel. Insidioso é disfarçado, não é? Insidioso é disfarçado. E cruel é aquele meio que causa um sofrimento exacerbado para a vítima. Não é? Então, olha, emprego de veneno, por exemplo. Não é? Veneno, o sujeito chama o outro para tomar um chazinho da tarde, né? Aí o cara tá lá tomando chazinho da tarde, tadinho, ele toma arsênio, umas gotinhas de arsênio ali, nem sabe. Daqui a pouco ele vai morrer e nem sabe por quê, né? Da onde que veio o problema, né? Então veja que aí ele é insidioso. Fogo. Fogo é um meio cruel por excelência, né? É uma morte horrível, a morte pelo fogo, né? Tá aí a imagem aí da Inquisição, né? Você vê que coisa, né? Uma viagem no tempo faria qualquer um enlouquecer, né? Já pensou se a gente pudesse viajar no tempo e assistisse uma cena dessa ao vivo? Você voltava de lá biruta, você voltava de lá paciente psiquiátrico, né? De ver uma pessoa sendo queimada viva, né? E, infelizmente, nós temos alguns casos no dia de hoje, né? O famoso micro-ondas, né? Que vocês já viram aí no cinema, até os casos reais, lá do traficante que coloca a vítima dentro do pneu, joga gasolina e taca fogo. Você vê. É uma morte horrível. A morte por fogo é a segunda pior morte que existe. É a segunda pior morte que existe. Sabem qual é a primeira? Quem se arrisca a falar qual é a morte mais cruel que existe, a morte mais dolorosa? Queimar a outra pessoa? Não. Fogo. O fogo é a segunda forma mais cruel. A primeira mais cruel é a crucificação. A crucificação é a pior morte que existe. Afogamento? Não. Afogamento chega uma hora que entra em estado de inconsciência, a pessoa não apaga. Agora, a crucificação é a pior morte que existe. A crucificação é a pior morte que existe. Terrível. Lamentável. Meu herói morreu assim. Meu herói morreu desse jeito. Enfim, mas depois ele viveu de novo. Por isso que ele é meu herói. Enfim. Depois você tem não, tem aqui, ó, o explosivo. O explosivo é um meio insidioso. Não é? Quem já viu aquela cena na televisão, o cara vai lá ligar o carro, né? A bomba está embaixo do carro, quando ele liga o carro explode. É um meio disfarçado, né? E se você não achar que é disfarçado, pode ser também um meio cruel, né? Porque em alguns casos você vai pegar o pedaço das pessoas assim, né? Para montar. Depois você tem a asfixia. A asfixia, ela é o impedimento do ar chegar aos alvéolos pulmonares, né? Tem tanto a asfixia mecânica, não é? Que é a esganadura, o estrangulamento, como também o afogamento, soterramento, não é? Tudo isso é modalidade de asfixia. Enterrar uma pessoa viva é um homicídio qualificado pela asfixia. Né? Depois você tem a tortura. Homicídio qualificado pela tortura. Tem aqui embaixo que eu botei, tá vendo? Olha aqui embaixo, homicídio qualificado pela tortura versus tortura qualificada pelo resultado morte.
Estão vendo aqui embaixo nos comentários, ó? Aparece aí para vocês? Depois tomar banho. Sim. Então, tem alguém com o microfone aberto aí, moçada. Então, assim, aqui o sujeito não quer só a morte da vítima, quer que ele sofra até morrer. Qual um exemplo de homicídio, né, por meio de tortura? Já assistiram o filme Doce Vingança? Tem gente com o microfone ligado, hein? É. Vocês já viram o filme Doce Vingança? Já viram? Fala um pouquinho sobre o filme. Vocês não viram o filme Doce Vingança? Pelo Eu vi, nome, professor. Ela foi violentada. Isso. Depois ela saiu matando um por um. Mas com De forma bem cruel. de crueldade, né? Torturando eles até a morte. Querida, você que não viu, tem que ver hoje esse filme. Vai lá na Netflix, vai no YouTube, vai na locadora. Nem sei se existe mais locadora, nunca mais entrei numa na minha vida. Então, assim, assista porque é muito bom, né? Aí você vai ver o que é um homicídio qualificado pela tortura. É diferente da tortura qualificada pelo resultado morte. Porque a tortura qualificada pelo resultado morte está lá na lei específica, ó, na lei 9455. Aqui, imagina lá o policial que quer fazer com que o preso confesse o crime, né? Confesse o crime, né? E né? Quer que o réu confesse o crime e dá choque, né? Faz lá o diabo lá, né? E nessa o sujeito acaba morrendo, não aguenta o sofrimento, né? Só um minuto, queridos. Professor, o microfone está desligado. Eu estou falando com a minha filha aqui, só um minuto. Minhas filhas entrando aqui e tumultuando o ambiente, né? Então, assim, já até perdi onde que eu estava aqui. Ah, sim, tortura. Então, o sujeito vai torturar lá a vítima para arrancar uma confissão e ela acaba morrendo, né? Aí vem, né? Ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Então, aqui, qualquer meio cruel ou insidioso além desses, né? Aqui admite a interpretação analógica, né? Ou outro meio que possa causar perigo comum. Vou até botar em vermelhinho também. Tá aqui, ó, perigo comum. Vou colocar em vermelho também. Ah, por quê? Imagina, eu vou matar uma pessoa, provoco uma avalanche. Pô, a avalanche pode não matar só ela, pode matar um montão de gente, né? Então, aquele meio que eu escolhi coloca em risco comum várias pessoas, né? Então, aí você tem esse problema, tá? Vamos lá. Vamos falar agora da próxima qualificadora. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, né? Então aqui está falando do que nós chamamos de surpresa. A surpresa do ataque. A vítima é pega de surpresa. E por ser pega de surpresa, não pode se defender ou tem a condição de se defender reduzida, né? Então você tem aí traição
Traição, existe uma amizade entre as pessoas e essa amizade é quebrada pela traição, não é? Então, assim, muito bem, quebrada pela traição. Então, o sujeito, ele é seu colega de trabalho, você não fica trabalhando e vigiando, vendo o que ele está fazendo, né? Você relaxa. E nisso ele vem por trás, né? E dá lá uma facada na vítima, por exemplo, né? Ou pega ela num laço e estrangula, né? Emboscada. Emboscada é a tocaia. Vocês estão vendo aí, ó. Né? A imagenzinha da tocaia. O caboclo está lá, tadinho. Nem sabe de onde que vem o tiro, né? Nem sabe que morreu. Ele continua andando, fazendo as coisas, tipo aquele filme Sexto Sentido. Ele continua a vida dele, mas nem sabe, né? Se está morto mesmo ou não. Aí vem ou mediante dissimulação. O que é a dissimulação? Dissimulação, eu uso um artifício de forma ardilosa, mesmo para atrair a vítima ao seu convívio, ao seu raio de ação, e ali eu vou e mato ele. Né? E ali eu vou e mato. Então, olha só que coisa interessante, né? Eu atraí a pessoa, por exemplo, dizendo que quero fazer as pazes, né? Aí quando eu abraço fazer as pazes, eu pego e meto a faca no sujeito. Tá? Ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, por exemplo, eu já vi casos de superioridade de armas, por exemplo, né? A pessoa está lá sozinha, o outro vem, né? Chega de surpresa, do nada, com um taco de beisebol e bum! Na cabeça da pessoa, né? Já vi situações dessas também serem enquadradas como dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. É o fator surpresa, tá? Aqui eu botei aí o queima de arquivo, né? Queima de arquivo. Vocês já ouviram falar em queima de arquivo, não já? É? Diz assim, ó, se o homicídio é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui é o que nós chamamos de homicídio conexo. O homicídio aqui tem alguma conexão com o outro crime. Né? Então, primeiro aí, olha, para assegurar a execução. Vamos imaginar que para eu matar um empresário, primeiro eu tenho que matar, não é, o segurança dele. Né? A ocultação do crime. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que serve tanto para ocultação como garantir a impunidade. O sujeito vai e mata uma pessoa que sabia do crime ou mata uma testemunha. Né? Imagina, por exemplo, uma quadrilha lá, né? Um bando lá, 4 sujeitos, um dele é preso e fala que vai abrir o bico, vai fazer uma delação premiada. Né? Aí o sujeito lá, antes dele abrir a boca, dá um jeito de matar ele. Você tem aí uma ocultação do crime, ou então para garantir impunidade. O cara está praticando o crime, a testemunha viu, depois ele volta para matar aquela testemunha não prestar depoimento. Tá bom? Ou vantagem de outro crime. Imagina, por exemplo, né, dois sujeitos praticam um roubo, não é? Praticam um roubo e durante esse roubo, né, depois eles vão dividir a grana e o sujeito vira para o outro e fala assim, olha, 70% para mim, 30% para você, porque a minha parte foi a mais difícil. Aí o outro, como é que é? Não, negativo, meio a meio. Não vai querer não? Então morre. Bum, mata o outro. E agora eu vou ficar com a grana toda para mim. Tá? Então, é um exemplo
disso, de queima de arquivo. Queima de arquivo é no caso para garantir a ocultação ou impunidade, né? Aqui no exemplo, o último foi para garantir a vantagem de outro crime. Agora a gente vai falar do feminicídio. Mas antes de falar do feminicídio, intervalinho, pode ser? Só colocar um clássico aí, professor. Ah, então tá bom. Vou fazer aqui então um intervalinho para vocês, 10 minutinhos, tá bom? Que a Tava gente já esperando o volta. Júnior falar isso. Ah, muito bom, né? Excelente, professor. Seus intervalos É. são os melhores. Acho que eu vou deixar até uma dica aos outros professores, né? Vamos colocar um Bon Jovi, né? Vamos fazer Toma um cuidado, sonzinho aí botar durante o Marília intervalo. Mendonça aí para você. Cuidado com o gosto da rapaziada, hein? Aí daqui a pouco Ah, não. abre o intervalo aí. Ei, enfia. Kevin o Cris, fala aí. Você vai morar no mundo. Não, o legal vai ser, eu vou indicar para todos. Coloca um Carol Conká aí pra gente escutar, pô. Nossa, mano de Deus, aí ferrou, né? Então vamos lá, moçada, vamos retomar aí a labuta, né? Então, como eu ia dizendo, né? Feminicídio. Feminicídio não estava presente na redação original do Código Penal, não é? A inovação vem em 2015 com a Lei 3.104, que agregou o inciso 6 ao Código Penal. Obviamente, né, em 1940, nós tínhamos uma sociedade extremamente patriarcal, muito mais machista do que hoje, né? E eles não iriam nem pensar numa hipótese dessa aqui, né? Mas o número de violência contra a mulher cresceu no Brasil de tal monta que foi necessária aqui uma resposta legislativa, né? E essa resposta vem com uma modalidade de homicídio qualificada chamada de feminicídio. Quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Bom, aqui já começa um problema. O que seria um feminicídio? Matar uma mulher em razão da condição do sexo feminino. A lei teve que se explicar. Então, a mesma lei que trouxe aí o inciso 6, trouxe também o parágrafo 2º-A do 121, está cá embaixo, no pé do slide aí. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar. Então, quando houver violência doméstica e familiar que resulte em morte, no caso de homicídio, né, ou seja, com ônibus necante, você vai ter o crime de feminicídio. Aí já é uma morte, né, em razão da condição do sexo feminino, é uma presunção absoluta. Então o marido matou a esposa, né, numa discussão, né, ou o filho matou a mãe numa discussão, né, você vai ter um feminicídio. O namorado matou a namorada, feminicídio. Tá? E no inciso 2 é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí aqui depende de uma interpretação no caso concreto. Você pode ter até a morte de uma mulher, né, praticada por alguém e não ser um feminicídio. Né? Mas se envolver menosprezo ou discriminação em relação à condição de mulher, aí você tem um feminicídio. Um exemplo, né, Ricardo? Uma discussão de trânsito, né, que de vez em quando tem briga, tem morte, né? O sujeito sai do carro com revólver e quando olha atrás, quem está no volante é uma mulher. Aí ele começa, né? Mulher no volante, perigo constante. Mulher tem que pilotar fogão, né, e não carro. Aí vai dar um tiro na motorista de trás porque esbarrou no carro dele da frente.
você tem, no caso aí, uma situação visível de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Você vai ter aí um feminicídio, né? Então, cuidado. Não é sempre que houver a morte de uma mulher haverá um feminicídio. Ricardo, dá um exemplo aí. A morte de uma mulher que não seja o caso de feminicídio, né? Imagina, por exemplo, né, uma policial feminina vai prender o agente reage e mata a policial. Não é um feminicídio, é um homicídio. Tá? Aliás, a palavra feminicídio é de origem duvidosa, tá? Não precisava usar o termo feminicídio, porque, salvo engano, essa é uma palavra que não tem origem. É uma palavra inventada, né? Não precisava, né? Porque quando você fala homicídio, você está falando da raça humana, né? Tanto é que, se fosse assim, o homicídio seria só quando um homem mata um outro homem, e não é. Uma mulher mata uma mulher, o crime é homicídio. Então, o homicídio vem de humano. Então, essa palavra feminicídio, ela tem uma origem duvidosa, né? Mas isso, no momento, é o que menos importa para o direito. O que importa é que esse sujeito tem que ter uma pena maior, obviamente, né, por conta dessas razões. E você ainda tem uma agravante que se aplica, uma majorante, melhor dizendo, agravante não, uma majorante que se aplica no caso do feminicídio. Lá no parágrafo 7º, que foi mal colocado pra caramba, que ficou lá embaixo, né? O parágrafo 7º diz assim: a pena no feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, olha, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. É óbvio que o agente tem que ter ciência de que a mulher estava grávida, não é? A mulher está com 1 mês, 2 meses de gravidez, nem ela sabe que está grávida, você não vai poder dar esse aumento de pena, como também não pode colocar o aborto. Mas, se ela estiver visivelmente grávida, se ele souber que ele está grávida e matar ela, ele responde por feminicídio, pena aumentada durante a gestação e também pelo crime de aborto. Né? Por quê? O aborto está protegendo um outro tipo penal, que era a vida que estava ali no ventre da mãe. Né? Então, ele não pode ficar desprotegido, tem que ter uma resposta penal para aquela vida que foi eliminada ali também. Tá? Então, olha, depois, contra a pessoa menor de 14, maior de 60 anos ou com deficiência. Né? Matar um idoso, matar uma criança menor de 14 ou matar uma mulher com deficiência. A pena tem que ser maior também. E depois, no inciso 3, na presença de descendente ou ascendente da vítima. Imagina, né, um pai matar uma mãe numa discussão na presença dos filhos, né? Olha que cena medonha. Uma pena dessa tem que ser, de fato, aumentada. Né? Não pode ter a mesma pena. Monstro, né? Então, isso é o feminicídio e o seu tratamento. Aí você tem aqui uma inovação também, no parágrafo 2º, a inovação no 7, melhor dizendo. Contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional ou Força Nacional de Segurança, no exercício da função em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Queridos, existe uma guerra declarada, não é, da bandidagem com a polícia. Não é? Eu lembro quando eu estava na Polícia Civil e eu saía lá da academia de polícia, lá na Frei Caneca, no centro do Rio, e eu lembro que eu pegava a camisa da Polícia Civil, aquela camisa preta, né, que a gente tinha que usar, pegava
Só um minuto. Pegava distintivo, né, essas coisas, embolava num pano, colocava atrás junto com o macaco, né? Junto com o macaco do carro ali escondidinho. Por quê? Porque se eu fosse assaltado numa linha vermelha, numa linha amarela da vida, né? E se naquele momento descobrissem que eu era policial, eu estava morto. Me matavam simplesmente por eu ser policial. Para você ter ideia, o tráfico dá um prêmio de R$ 5.000 para cada policial morto. É uma recompensa. Então, você vê essa imagem, é uma imagem forte, né? O policial aí, no caso, policial militar, né? Prestando homenagem a um policial morto de serviço, né? E olha quantas cruzes aí, né? Foi uma manifestação que foi feita no Rio de Janeiro em prol dos policiais que morreram de serviço, tá? Então, aqui vem e torna qualificado esses homicídios contra policiais. E não só contra policiais, agente integrante da Força Nacional, não é? Soldado do Exército, Marinha, Aeronáutica, não é? Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, não é? E não só eles, mas parentes também, né? Eu não vou matar esse policial que me prendeu, mas vou matar alguém da família dele. Esse homicídio também é qualificado. Tá bom, gente? Então, não esquecer desse detalhe. Bom, vamos falar agora do homicídio na lei dos crimes hediondos. Queridos, vocês já viram o filme Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia? Agora eu posso dizer que eu já vi. Sim. Seguiu a minha dica do semestre passado, né? É um bom filme, é claro, é um filme com um orçamento modesto, né? Feito na década de 70, 80, não sei. E, obviamente, é um filme simples, né? Um filme de cinema nacional. Mas mostra uma realidade ali, olha, violenta, né? Por que eu estou chamando a atenção desse filme? Quem não assistiu, pode assistir, que é muito bom. E se puder ler o livro, melhor ainda. Eu tenho o livro, eu emprestei o livro para um amigo, e não me devolveu até hoje. Eu vou cobrar dele, né? Então, o que é, por que isso aqui, né? Porque a lei no Brasil, hediondo é o que a lei diz que é hediondo, não é o que nós achamos que é hediondo. O conceito de hediondez, ele tem lá o seu conceito, né? Mas o crime hediondo é o que a lei diz que é hediondo, ou seja, é um critério objetivo. Tá? Critério objetivo. Então, diz assim, olha, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Aí vem homicídio, 121. Olha, 121, básico, olha, homicídio simples. Mas o homicídio simples só é hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Só quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tá? Então, em regra, o homicídio simples não é hediondo, só quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. O que seria esse grupo de extermínio, queridos? Eu botei aí, ó, Escuderia Lecoq.
né? Presta a última homenagem a Mariel Marisco. Eram os homens de ouro da Polícia Civil da época, né? Que eles tinham essa escuderia, eles praticavam extermínio mesmo. Eles matavam, né, em vez de prender. É, Esquadrão da Morte, aí, ó, do lado aí da direita. Aí, né? Eu não sei se isso é um livro, se é um filme também da época. Né? Vocês já ouviram falar no Massacre da Candelária, Massacre de Vigário Geral. Né? Pessoas que foram dizimadas por esquadrões desses. Né? No Massacre da Candelária, então, foi horrível. Ali tinham várias crianças que moravam ali, né? E durante o dia ficava pedindo ajuda e praticando, às vezes, pequenos furtos, atrapalhava os comerciantes. Então, os comerciantes contrataram uma galera para ir lá e matar aquelas crianças. Né? Então, aquilo ali você tem um homicídio simples. Se você não achar qualificador, o que é muito difícil. Na maioria desses crimes tem várias qualificadoras, mas quando não achar, ele será considerado hediondo. Tá? Ainda que cometido por um só agente. E homicídio qualificado. Então, olha, homicídio qualificado em qualquer uma das hipóteses é hediondo. Feminicídio, praticado contra policial, um meio de fogo, motivo fútil, motivo torpe, asfixia. Tudo vai ser crime hediondo. Tá bom? Agora, olha a pergunta que eu botei aqui embaixo. Olha, homicídio qualificado privilegiado é hediondo? Eu respondi não. Quem pode me dar um exemplo aí de um homicídio que é ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? E aí, quem pode me dar esse exemplo? Um pai que mata alguém, que você deu exemplo aí, com fogo, vamos botar assim. Aí, imagina o pai, por exemplo, que vai matar o estuprador da filha, né? Taca gasolina nele, taca fogo. Ou então vai com a mão no pescoço e faz uma asfixia. Não é? Então, nesse caso aí, você tem um homicídio qualificado e privilegiado. A pena base de 12 a 30, mas você na terceira fase aplica diminuição da privilegiadora. Tá? Agora vamos lá, ele é hediondo? Eu respondi aqui que não. Vocês concordam comigo ou discordam? Bom, vamos concordar, né? Pô, o cara é o professor, né? Gente, não é. Por quê? Porque eu disse para vocês lá atrás que homicídio qualificado é só o que está na lei. Perdão, crime hediondo é só o que está na lei de crimes hediondos. E a lei dos crimes hediondos não trouxe essa modalidade de homicídio qualificado privilegiado. E a privilegiadora, ela é incompatível com a ideia da hediondez. Hediondez não é aquilo que causa repulsa, repugnância, né? Aquilo que é hediondo, né? O pai que pratica uma eutanásia, por exemplo, isso não é hediondo. Então, torna aí uma incompatibilidade entre as duas modalidades. Tá bom, gente? Então, o entendimento hoje é de que o homicídio privilegiado qualificado, ou qualificado privilegiado, não é hediondo. Tá? Bom. Ricardo, mas o crime é hediondo? Para quê? O que adianta? Só para dizer que é hediondo? Não. A Lei 8.072, ela coloca dificuldades. O livramento condicional é com 2/3 ao invés de ser com 1/3. Não é? Aqui, ó. Progressão do regime no crime hediondo é muito mais pesado. Olha, com 40%, olha. Tem que cumprir 40% da pena a progressão. Não é? Isso aqui já é matéria do semestre passado, mas eu coloquei aqui porque vai ficar no aba e é um materialzinho de estudo para vocês, né? Queridos, eu não gosto de botar texto lá no aba, eu boto meus slides de aula. Com meus slides de aula é o que você tem ali, o filé da matéria,
não é? Agora, não fique só com isso, tem lá a biblioteca, aprofunda o estudo, vai lá, de repente você vai achar um autor que fala uma coisa diferente que eu, será que eu falei certo? Diferente do que eu falo, melhor dizendo, né? Então, assim, bom é se corrigir a tempo, né? Então, bora lá, né? E agora nós vamos para o parágrafo terceiro, outra modalidade, que é o homicídio culposo. Homicídio culposo, que vai dizer assim para a gente: se o homicídio é culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos. Nós já sabemos o que é um crime culposo, vocês viram lá atrás, né, na teoria do crime. Né? Claro, você não vai falar assim, culposo quando não há intenção de matar. Né? Isso você vê o jornal falando, né? O aluno do direito, ele diz culposo quando o resultado se dá por imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Então, o cara vai serrar uma árvore da casa dele e não toma os cuidados necessários, né? Os cuidados de praxe, para serrar aquela árvore, não pede autorização na prefeitura, não é? Vai lá meter o machado daquela árvore, cai em cima de alguém que está passando na calçada e mata. Não confundir com o homicídio culposo no trânsito, porque o homicídio culposo no trânsito não segue o Código Penal, segue a lei específica, a Lei 9.503, o artigo 302. Então, homicídio culposo no trânsito não usa o Código Penal. Tem o regramento próprio dele no artigo 302 da Lei de Trânsito. Tá bom? Rodrigo Carvalho levantou a mão. Diga, Rodrigo. Sem querer, professor. Peço desculpa. Tranquilo. Show de bola. Então, olha, muito bem. E aí você tem aqui, ó, no parágrafo 5º, um perdão judicial. Diz assim: na hipótese de homicídio culposo, cuidado, porque esse perdão judicial só se aplica ao homicídio culposo. O juiz poderá, não veja como faculdade, mas uma obrigação. Vou botar em verde, porque onde você lê poderá, é deverá, desde que ele preencha os requisitos. Quais são os requisitos? O juiz poderá deixar de aplicar a pena no homicídio culposo se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, tem situações que a sanção penal ela é desnecessária no caso. Como assim, Ricardo? Teve um caso, por exemplo, né, de um delegado de polícia em São Paulo que botou o bebezinho dele para deixar na creche e de lá ele ia para a delegacia. O cara simplesmente esqueceu de deixar a criança na creche. E a criancinha dormindo, ele nem notou. Ele deixou o carro no estacionamento e foi trabalhar na delegacia. No final do expediente, quando ele foi entrar no carro, que ele lembrou que ele esqueceu de deixar a criança na creche, a criança passou o dia inteiro lá, a tarde toda lá, e infelizmente a criança faleceu. Foi um homicídio culposo. Mas vamos lá. Esse pai já está morto por dentro. Esse cara nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca. A pena para ele é totalmente desnecessária. O crime atingiu a ele mesmo, de forma tão grave que a pena é desnecessária. Então o juiz vai e faz o quê? Deixa de aplicar a pena, dá o perdão judicial. O perdão judicial, apesar de estar no Código Penal, ele também se aplica no homicídio de trânsito, no crime de trânsito. Também se aplica ao crime do trânsito. Então, o pai lá que está dirigindo o carro, né, e bate, não é? E nessa colisão, quem estava com ele no carona morre,
né, essa pessoa vai morrer. E quem é essa pessoa que estava com ele? A esposa, a mãe dele, mesma situação. Então, analogicamente, você aplica esse benefício também no homicídio culposo no trânsito. Lembrando, só no homicídio culposo. Não se aplica em outros crimes. Tá bom? Homicídio majorado. Agora, eu coloquei o primeiro parágrafo em preto e o segundo em vermelho. Tá? Porque o homicídio majorado é um homicídio com aumento de pena. A pena é aumentada, olha, de 1/3. Tá? Então, nós temos a primeira parte do artigo que está em preto, se aplica ao homicídio doloso. E a segunda parte, que está em vermelho, se aplica ao homicídio... Perdão, a primeira parte que está em preto se aplica ao homicídio culposo. A segunda parte, que está em vermelho, só se aplica ao homicídio doloso. Tá? Então, olha, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício. Primeira modalidade. Não é? Inobservância de regra técnica. Vocês estão vendo ali na imagenzinha que eu coloquei, não é? Os dois médicos, o paciente ali, né? Mal pra caramba, né? E os dois médicos jogando videogame ali, ó. Não é? Comida no chão, chimarrão ali do lado. Quem bolou essa coisa aí devia ser gaúcho, né? Então, imagina o médico, né, que por desleixo, por descaso, né, ele deixa de cumprir uma regra técnica, né? Vambora fazer logo essa cirurgia aí, daqui a pouco tem um jogo do Mengão, não posso perder não. Anda, 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 anda. Ah, doutor, mas tem que aplicar tal medicação, tem que... Não, precisa não, bora abrir logo isso aí, vambora. E em razão disso a pessoa vem a morrer. É um homicídio culposo com a pena aumentada. Certo? Agora, vamos lá, eu botei aqui embaixo no rodapé, ó. Dolo. Querer mais saber. Responsabilidade penal subjetiva. Tem situações, por exemplo, um acadêmico, né? Que vai fazer um procedimento no momento de urgência para tentar salvar alguém, ou até para querer dar uma de médico, e por desconhecer as regras técnicas erra e causa a morte de alguém. Eu posso aplicar essa majorante no caso do acadêmico? Não. Por quê? Porque aí é um caso de simples imperícia. Como que ele vai desobedecer a regra técnica por descaso se ele não conhece a regra técnica? Ele não podia estar fazendo aquele procedimento ali. Ele não está apto para fazer aquilo. Ele está se intrometendo para fazer e ele é imperito, ele responde pelo crime. Tá bom? Muito bem. Aí depois vem, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Cuidado. Porque às vezes o sujeito não presta socorro, ele foge, não é nem por desleixo ou por descaso. Imagina o cara lá que faz uma cagada aí, né, descarregar um caminhão de pedra, descarrega em cima da pessoa que estava passando na rua, e ele não presta socorro simplesmente porque a galera está se reunindo com pau, pedra, foice, machado para linchar ele. Então ele foge por conta disso. Aí você não pode aplicar essa majorante. Tá bom? Segunda parte, sendo doloso, o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60.
Então, olha, se o homicídio é doloso, a pena é aumentada de 1/3. Menor de 14, maior de 60. Isso é altamente explicativo. Né? Tenho que desenvolver sobre isso. A menos, por exemplo, imagina a Cristiane Torlone. Quantos anos tem a Cristiane Torlone? Quem sabe me dizer aí quantos anos tem a Cristiane Torlone? Eu era criança, ela já era velha. Quem consegue... Nem tanto, hein, professor? Enfim, qual a idade dela? 64 anos, professor. Quanto? 64. Deus abençoe, hein? 64 anos, mas ela parece ter quantos anos? Eu chutaria muito uns 40. Menos, né? Exatamente. Aí o sujeito mata uma mulher dessa aí, sei lá quanto, a majorante porque ela tinha mais de 60 anos. O cara falou, o quê? Eu matei aquela... É cômico. Ganhei na loteria, né, cara? É cômico, né? É cômico, mas é trágico, né? Então, assim, se ele não tinha como saber a idade dela, ele não é responsabilidade penal subjetiva, você não aplica essa causa de aumento, não é? É o mesmo raciocínio que você tem lá no erro de tipo, que exclui o dolo, né? E também, às vezes a menina tem 14 anos, mas parece que ela tem 20. Se não entrou na esfera do agente, nem era possível entrar na esfera do agente a idade da vítima, você não pode aplicar essa causa de aumento, tá bom? Professor, e como é que se avalia isso no júri ou no processo? Através das provas, dos fotos, testemunhos, fotos, né? As testemunhas, a própria palavra do réu, né? E aí você tem que argumentar para convencer o jurado de que ele não sabia, nem tinha como saber a idade da vítima, para não aplicar essa causa de aumento de pena. Por falar em júri, olha esse caso aí, ó. Quem se lembra desse caso? Olha que monstros, né, cara? Os Nardoni, né, professor? Olha a cara da menininha aqui, da Isabela, olha. Que monstro, meu Deus do céu. Aqui é um caso nítido de homicídio majorado, porque crime praticado contra menor de 14 anos. Diga. Professor, eu tenho uma dúvida, bem até boba, mas em que momento tem a fase do agravante, que se avalia agravante, que a gente aprendeu no período passado, que é aqueles artigos, e agora tem o majorado. Isso é na fase ali da aplicação? Na terceira fase. Na terceira, né? Exato. De acordo com a fase, não é isso? Na terceira fase que você aplica a majorante ou minorante. Tá? Como tem fração, sempre na terceira fase. Tá? Obrigada. Era essa a dúvida que eu estava. Se eu estava certo ou se eu estava na dúvida. Tá certo. Diga. Seria obrigatório, no caso da acusação, colocar isso, ou eles podem optar, no caso da Cristiane Torlone, igual o senhor deu o exemplo, ou eles podem optar por não colocarem isso? Pelo fato de, às vezes, lá na frente, o advogado de defesa distorcer isso para convencer o júri. O Ministério Público ele trabalha com indúbio pro societate. Então, na dúvida, ele pede o mais gravoso. Tá? Então, o Ministério Público ele com certeza vai pedir a condenação com a majorante. Tá? E aí o advogado que se vira nos 30 para desfazer o nó e convencer o jurado do contrário. Tá? Vocês têm que assistir júri. Da hora que vocês começarem a assistir júri, aí vai ficar legal. Eu fiz 2 no segundo semestre do ano passado. Quentin Tarantino ia gostar de assistir, porque foi muito bom, todos os 2. Tinham que ter visto, foi muito bom. Eu queria até que mamãe visse. Acabou o assunto. Vamos lá, moçada. Parágrafo 6º.
mais um aumento de pena, 1/3 até metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Cumpre ressaltar que o ato de integrar milícia privada simplesmente já é criminosa, conforme dispõe o 288-A do Código Penal. Diz assim, constituir, organizar, integrar, manter, custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. O que é uma milícia? Uma invenção carioca, bem brasileira, não é? Sujeito, mas alguém, sabe Deus quem, quando e onde, teve uma ideia, não é? Teve uma ideia. Vamos unir aqui policiais, bombeiros, membros das Forças Armadas, tanto aposentados quanto na ativa. Vamos pegar alguns civis também da sociedade. Vamos nos unir, vamos espantar os traficantes da área aqui, vamos tomar conta. Nós não vamos vender droga, nós vamos vender o que pode vender. Vamos vender água e gás. Vai ter que comprar gás e água com a gente. Mas não é só água e gás, não. Vamos colocar um GatoNet e todo mundo tem que pagar uma mensalidade para mim do GatoNet. E aí a gente diz que estamos fazendo a segurança na rua. Olha que ideia, né? Aí o morador pensa assim, segurança, bom, água e gás eu tenho que comprar mesmo. Ninguém fica sem água e sem gás. Né? Já que eu tenho que comprar de um, eu compro dele. Né? Agora, eu gostei foi no GatoNet, que eu pago aqui na Sky ou na Oi, eu pago aqui 300, 400 conto por mês para ter aquela cobertura toda, completa. Eu vou pagar trintinha, malandro. Vou ter direito até o conteúdo adulto, até o canal lá da Playboy, né? Enfim. Eu quero, não é? Então, olha só como é que o brasileiro é criativo, né? Só que aí, o que acontece? Né? Tudo que começa errado vai dar errado. Não é? Porque de onde você menos espera é que não vem nada de bom mesmo. Né? Por quê? A milícia vem extorsão, morte, e aí o policiano chega lá na área e fala assim, todo mundo aqui tem que votar nesse candidato aqui que eu estou mandando, tá? Se não arrancar aqui 200 mil votos, aqui o bicho vai pegar, hein? Tô avisando, hein? Vou subir o gás para 200 conto e tem que comprar comigo, porque tu sabe como é que é. Né? E aí o novelo começa a aumentar. E aí, agora a pouco, chega uma hora que a sociedade tem saudade do traficante. Olha só que ponto que a gente chegou, cara. Que ponto que chegou. Né? Então, assim, é como se o crime organizado trocasse de mãos. Né? Só. Né? Então, troca de mãos. É isso que acontece. Isso que é a milícia. Né? A milícia é a inversão da regra do jogo. Né? E aí esse pessoal, quando pratica o homicídio, eles respondem não só pelo fato de constituírem a milícia, mas respondem também pelo homicídio majorado por ter sido praticado pela milícia. Né? E essa imagem aqui que eu botei para vocês é uma imagem pesada. Né? É uma imagem pesada. Eu sempre falo, se tem uma coisa que não me alegra ver, é uma pessoa
ainda que você me diga que ele é traficante, que ele vende drogas, uma pessoa com tiro no chão. Tem gente que tem orgasmos múltiplos quando vê um cara que é traficante morto, botando sangue pela boca. Menos um! Ei! Se tem uma coisa que eu detesto é isso. Por quê? Porque atrás daquela pessoa morta tem uma família inteira chorando, né? Tem a mãe, tem o pai, todo mundo chorando. E não sei se o cara era traficante mesmo ou não, de repente não era, e se fosse, a pena por tráfico é prisão, não é tiro. Não é? Mas tem gente que adora. E o cara vê lá, o cara com tiro, nego já, agora a moda é o celular. Ah, filme aí, que beleza, vamos filmar. Ih, lá, põe no grupo, hein? O ser humano, nós estamos vivendo uma barbárie, cara. Eu, sinceramente, não sei que graça tem nisso, que prazer edênico que essas pessoas têm de ver alguém, seja lá quem for, com um tiro na cabeça no chão. Né? Aqui tem um outro slide explicando para vocês aí mais ou menos o que é um textinho, né? Falando sobre o que é milícia, não é? Dando um pouquinho mais de conteúdo para vocês, que vocês vão ter melhor informação, depois mais tempo para ler, para rever o slide, para pegar os livros, para dar uma olhadinha, não é? Às vezes, para mim, isso tudo é muito triste, cara. Não é? Isso tudo é muito triste. Você controla, milícia controla voto. Não é? A milícia controla voto, a milícia elege. Não é? Enfim. Bom, por último, e não mais importante, não é? Nós temos aqui o Tribunal do Júri. Cumpre ressaltar que o homicídio doloso, cuidado, porque o homicídio culposo não vai a júri, o homicídio doloso é julgado perante o Tribunal do Júri, que possui competência não somente para julgar o fato, mas também para decidir sobre a aplicação de circunstâncias qualificadoras, majorantes e minorantes. Ao juiz presidente, cumpre o dever de lavrar a sentença e calcular a pena na forma do 68 do Código Penal. Então, quando você vai no júri, você apresenta todas as teses. Né? Você não quer que tenha causa de aumento, você não quer que tenha agravante, você quer que reconheça uma atenuante, quer que reconheça uma causa de diminuição de pena, então você, advogado, vai lá argumentar e vai levar ao conhecimento dos jurados, e no final os jurados vão julgar os quesitos, né? Por exemplo, o homicídio praticado foi por motivo fútil? Se por maioria os jurados entenderem que sim, o juiz tem que dar a pena do homicídio qualificado. Se os jurados entenderem que não, a pena do crime do homicídio simples. Então, assim, isso é bastante relevante para vocês, porque eu, por exemplo, a especialidade do meu escritório é crime contra a vida. A especialidade é júri, sempre foi. Na verdade, é assim já há quase 80 anos. Começou com o advogado Kleber Porto, depois passou para o Camilo Bazzarella, não é? E agora passou para mim. Então eu continuo a obra, né? A sequência que me foi dada, né? Para continuar. Então, muita honra, muito orgulho. Né? E eu aconselho a vocês, assistam Júri. Júri é uma lição, não é só uma lição de direito, não, é uma lição de vida. Quer aprender sobre vida? Assista o Tribunal do Júri. Né?
Eu fiz um júri em Angra dos Reis de um policial militar. Eu estava defendendo um policial militar, né? E esse policial militar estava fazendo uma segurança, né, no horário de folga. E o que aconteceu? A menina estava chegando para trabalhar e dois rapazes abordaram ela porque queriam entrar no supermercado antes de do supermercado abrir, porque eles passaram a noite inteira cheirando cocaína, bebendo vodka, estavam com fome, queriam comer alguma coisa, queriam entrar no supermercado. Ela falou que não pode, ela se desvencilhou e entrou. E aí os caras ficaram lá de fora xingando, filha da puta, filha disso, filha daquilo. Aí esse policial saiu, apontou a arma para os dois, falou, para os dois aí. E foi revistar. Ele revistou o primeiro, não tinha nada. Aí ele abaixou a arma. Quando ele foi revistar o outro, esse rapaz tentou segurar a mão dele. E ele foi tirar a arma, brigaram pela arma, a arma disparou, o tiro entrou aqui no garoto, né? E ele morreu. E a promotora pediu a condenação dele por homicídio doloso. A câmera mostrou o primeiro momento da abordagem, mas a câmera não mostrou o que aconteceu. Então, o que você tinha? Você tinha o depoimento da palavra do policial militar e a palavra do amigo que estava com o outro que sobreviveu. Só que o que aconteceu com o outro garoto? O outro garoto se suicidou. O outro garoto se suicidou. Ao longo do processo, né, ele se suicidou. Então, ficou a palavra do policial. Aí nego na mesma hora fala, o policial forjou esse suicídio. Para ele não depor. Não, ele se suicidou mesmo. E o garoto tinha traumas pesados na vida, sabe? Muitos traumas pesados. Viu o amigo morrer, ficou naquela, eu vou depor, vou falar a verdade, vou absolver o cara que, em tese, teria sido responsável pela morte do meu amigo. Eu não posso falar que o meu amigo puxou a mão do policial, senão a família do meu amigo vai se voltar contra mim. Ele não aguentou. Para quem já tinha muitos problemas, muitos traumas, né? Ele se suicidou. E aí eu fui fazer o júri, né? Um júri pesado, 2 mortes. E a promotora não acreditando na palavra dele, né? Do policial. E aí o que eu fiz? Né? Tinha um jornal em Angra dos Reis, que é um jornal policial. Todas as prisões que acontecem na cidade vão para esse jornal. E ele, o que ele fazia ao longo da vida dele? Ele recortava aquelas... Toda vez que ele aparecia no jornal, ele recortava e montava um álbum dele. Né? Era daquele policial ativo, né? Gostava de prender e tal. Então, e ele juntava aquilo. Então, levamos aquilo para o júri. Né? Eu e o advogado que comigo estava também, Dr. Rodrigo Santana. E aí nós mostramos, olha só aqui, ó, essa prisão, fulano preso com 1 quilo de cocaína. Qual foi a testemunha aqui? Qual foi a palavra que foi usada como prova de acusação? A palavra do policial. Esse outro aqui, ó, fulano de tal, preso, estuprador, não sei o quê, policial, honorato. Tá aqui, ó. Qual foi o depoimento aqui que usaram como prova? A palavra do policial. Interessante, né? Porque todas as vezes que a palavra do policial era para condenar, a palavra do policial teve base, né? Recebeu a credibilidade da justiça. Mas quando é a palavra dele para se defender, a palavra dele não tem credibilidade nenhuma para o Ministério Público. E outra,
E aí foi para encerrar. A promotora fala que ele atirou para ele nessa direção aqui, ó. Nesse primeiro momento, quando ele sai com a arma apontando para fora, ela fala que foi ali que foi o tiro. Só que tá aqui o exame de corpo de delito, ó. Orifício de entrada, abaixo do queixo, orifício de saída, na calota craniana. Então o tiro não poderia ter ido nessa direção. O que me leva a crer que, de fato, o que aconteceu foi. Chamei ele, tentei mostrar, o cara tentando arrancar a arma dele, a direção. Aí você vai aprendendo, sabe? A polícia, ela tem o mérito e o demérito. Ela tem o mérito daqueles que trabalham sério e tem o demérito daqueles que sujam o nome da polícia. E aí você carrega, de repente, o cara que é bom carrega aquela mancha, né, na carreira dele, né? Ele carrega aquela mancha, aquela pisada, né? Porque a primeira coisa que você suspeita é do policial. E você vê que o próprio judiciário, muitas das vezes, né? E eu falei para ele, no júri, né? Eu falei assim, olha, não fique triste, nem fique chateado, porque você foi colocado hoje aqui pelo Ministério Público como um assassino. Você não é culpado disso. Mas, infelizmente, por existir tantos policiais que não honram a instituição, os bons pagam os preços. Pagam o preço dessa imagem. Aí você vê um cara, depois que passa por uma dessa, ele não vai mais ficar se arriscando para prender ninguém. Ele não vai mais se arriscar para fazer abordagem, ele não vai se arriscar mais para fazer o que ele fazia. Ele vai fazer, sabe o quê? Eu vou trabalhar aqui normalmente, esperar a hora passar e me aposentar. Mas isso por quê? Porque, infelizmente, nós temos um lado policial muito perigoso, que é o lado ruim da polícia, como é o caso da milícia. Como é o caso da milícia. Né? Que, né, juntou o lado negro da força com o lado obscuro da existência humana e transformou num angu de caroço pesado pra caramba, né? Então a gente já vive numa sociedade já muito difícil, muito complicada. Né? Então, assim, eu acredito que a grande coisa, o grande sacada que pode existir para melhorar essa questão é acabar com essa questão de polícia civil, polícia militar, tem que ser departamento de polícia, cria um departamento de polícia só, não é? Isso já começa a melhorar. Quando você cria um departamento de polícia e aí você não tem mais uma polícia disso, uma polícia daquilo, cria um departamento de polícia, como é nos Estados Unidos, não é? Rever a questão do salário do policial, não é? Porque eu não sei quanto que é um salário hoje inicial de um policial militar, mas não chega a R$2.000. Né? E aí você passa na linha vermelha, de madrugada, tá lá uma viatura paradinha, os dois caras lá, você ficaria lá para ganhar R$1.000 e poucos por mês? Né? Isso é um outro caso, uma outra questão para se ver, né? Enfim, né? E a grande, eu só vejo uma coisa para acabar de vez com isso, né? Você ficar enxugando o gelo não resolve. Eu acho que o que esse Brasil precisa é de um investimento pesado em educação, sabe? É educação em tempo integral. Quem disse que o aluno ele tem que chegar, ele tem que aprender só letras? Não, ele tem que aprender música, ele tem que aprender arte, ele tem que aprender esporte. Ele tem que entrar 8 horas da manhã e sair 6 horas da tarde. Não é? Aprende a tocar violino, aprende a tocar pandeiro, aprende a pintar.
não é? Era tão bonito o projeto do Brizolão, mas como recebeu o nome de Brizolão, aí o outro governador falou, eu não vou botar azeitona na empada alheia. Ou seja, eu não vou investir num projeto que tem o nome do meu adversário. Aí abandonou o Brizolão para lá. Os CIEPs ficaram para lá, viraram história, né? Então, olha, colégio, né? O cara tem que aprender, né? O colégio tem que aprender, sim. Educação sexual também é na escola. Não é na rua, não é no beco, não é na televisão, não. É com o professor explicando, olha só, vou explicar o que acontece aqui. Ó. É isso. Tem que aprender. E aí você tem um cara que dificilmente ele vai querer sair depois de ter estudado a vida toda e ter aprendido a pintar, a tocar um instrumento, a estudar, a conhecer. Ele não vai querer praticar crime, cara. Não vai. E aí, se ele quiser, aí sim, aí a pena é bem aplicada. Porque teve oportunidade e não aceitou. Aí eu até bato palma. Beleza, tem que aplicar a pena para ele. Agora, pegar a pena no cara que já tem uma vida totalmente desgraçada desde o início até o fim, nunca experimentou um minuto de paz na vida. Aí pratica um crime, vai vender droga, porque ali, para ele, aquilo ali é como se estivesse vendendo um picolé. Ele vai lá e vende aquela merda, nem sabe o que serve. Toma aí, meu irmão. Boa polícia. Pronto, acabou. Presídio. Então, assim, vamos enxugar gelo, mas sabe por que é melhor? Não é? Vamos criar lei aí para aumentar o feminicídio, vamos botar lei para aumentar a pena, que é uma resposta que eles querem. A sociedade quer uma resposta. É muito mais fácil criar uma lei, não é? Do que fazer uma reforma tributária e pegar das grandes fortunas o imposto maior, não é? E aplicar na educação. E jogar lá na educação e fazer, agora é o seguinte, agora é colégio tempo integral, o professor vai ganhar dobrado, porque vai trabalhar o dia todo, então ele tem que ganhar mais. Vamos contratar mais professor, aí o cara até se anima em ser professor, fala, porra, agora tem emprego de professor aí, tem professor trabalhando numa área que não é dele, não é? Trabalhando aí em profissões que não tem nada a ver com o que ele estudou para fazer, não é? Então, assim, cara, enquanto esse país não entender que a saída está na educação, e não é um curto prazo, é longo prazo, médio e longo prazo, a gente vai continuar vendo essa desgraça que a gente vê aí, não é? Criança limpando o carro, flanelinha para ganhar um dinheirinho. Era para estar na escola, eu olho assim e falo, poxa vida, eu podia estar numa escola agora de banhozinho tomado, com a barriguinha cheia, não é? Estudando, tá aqui no sinal, jogando água no para-brisa do carro, para ganhar um dinheiro, para agora daqui a pouco um cara maior que ele dar um tapa na cabeça dele, tomar o dinheiro dele, ele volta para casa sem nada. Não é? Aí você vê, né? No governo do estado do Rio de Janeiro entra um corrupto e sai um corrupto, entra outro corrupto e vai um corrupto daqui, um corrupto de lá, e é corrupção, e é só corrupção, e é dinheiro no bolso, e é dinheiro na cueca, e é dinheiro na bunda, e é dinheiro em tudo quanto é lugar, menos na educação. É dinheiro para todo e qualquer tipo de safadeza, de canalice, menos no que é bom. Não é? Então, cara, é muito triste. É muito triste. Quando você vê alguém que podia estar numa situação um pouco melhor, né? Vai estar ali naquela... E aí a criminalidade cerca. Não é? Os países que investiram em educação pesada no passado, hoje a polícia nem é armada, nem tem arma letal. Não é? Eu posso dizer aqui para vocês, vários países em que a polícia não tem arma letal. Vários. Teve educação, cara. Educação transforma.
o mundo. Desculpe o desabafo, mas estudar direito penal vai muito além da lei, né? A lei vocês vão ler, vão entender. Eu sou só alguém para dar uma luz, um caminho aqui, mas a gente tem que. A faculdade é para isso, a faculdade é para mudar, é para mexer com a mente de vocês. Tá? A faculdade é para você sair da faculdade melhor do que você entrou. Então, às vezes tem coisas que eu vou falar que você pode não gostar, mas vai fazer você refletir. Tem coisas que eu vou falar, você vai gostar. Pô, eu sempre pensei aí, sempre pensei assim. Não é? E é para isso que serve o banco da faculdade. Vocês são privilegiados. Privilegiados. Vocês são privilegiados porque vocês têm a faca e o queijo na mão. Você pode escolher o que você quiser. Você pode ser advogado, você pode ser funcionário público, você pode ser da academia para dar aula. Você entrou numa zona onde você pode escolher várias portas e todas as portas que você escolher vão te levar a algum lugar. Não é? E vocês são privilegiados. Nós somos privilegiados, né? Queridos, prazer grande rever vocês. Foi muito bom encontrar vocês de novo, tá? Vamos seguir esse semestre aí, né? E vamos botar música para terminar a aula, já que vocês gostam das músicas velhas, né? Então vamos botar umas músicas da pesada aqui, antiga. Peraí, pô, propaganda não, né, meu irmão? Ah, não, propaganda Professor, não. Que fim de aula lindo. Parabéns, tá? Valeu. Tamo aí, Foi cara. um enorme prazer te reencontrar nesse período. Prazer é meu. Prazer é meu. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Vamos ouvir aí, ó. Valeu, gente. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigado, tchau. Vou até esperar acabar a música, professor.